Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês muito bem-vindos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam sempre bem-vindos. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudam, a vocês. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Vocês que, além de me ajudar, ajudam a minha família e, consequentemente, também a este trabalho. Então, não tenho palavras para expor a minha gratidão. Muito obrigado mesmo. E a todos vocês que nos assistem, independente do dia, da hora, do lugar, estão sempre aí nos acompanhando, utilizando aí nossas mensagens para buscar os dilemas de vocês. Poxa, que maravilha ter vocês aqui. Esse trabalho é feito com muito amor e carinho para todos vocês. Vocês são a razão dele existir, porque vocês são seres cósmicos, de linhagens estelares. Vocês são seres muito importantes, tá bom? E, pessoal, estou eu aqui hoje, né? Estou fazendo um pouquinho diferente. Estou fazendo num lugar que eu gosto muito, que é junto do meu computador, aqui eu posso mexer. Tem o meu mouse, tem aqui o meu teclado, né? E estava meio antimão, tá gravando junto do meu computador. Então, eu estava utilizando a sala, né? E eu não gosto de fazer sentado na sala. Eu gosto de poder olhar assim. E aí, pessoal? Presta atenção aqui, ó, no que eu tô falando para vocês, né? Era assim os vídeos atrás, aí, lembram? Né? Tinha Marcelão falando, conversando, vinha arrebentando, arame farpado no peito, de repente, então você tem que entender, né? Aí até teve um tentou ser meu cover, né? Que ele começou a querer também chegar olhando assim na cara, assim, daquela olhada assim, aquela intimada, o nariz dele era desse tamanho, ocupava quase a tela inteira. Você lembra do camarada lá? Bom, pessoal, tá calor. Tô suando igual tampa de marmita. Cara do céu. E hoje eu quero fazer um vídeo, eu quero bater papo com vocês. Querem bater papo comigo? Querem abordarmos algumas coisas muito interessantes? Olha aqui, eu tenho coisas muito interessantes para comentar com vocês. E eu faço com o maior prazer. Vocês sabem que o Michael, ele é um adolescente, tem uma paranormalidade, tem suas experiências, tem suas buscas, ele tem uma clarividência muito elevada, uma mediunidade de um padrão muito elevado, e eu sempre estou instruindo ele, eu procuro instruir os três, né? Mas ele, por ter mais sensibilidade, converso, troco ideias com ele, troco opinião com ele, né? Sugiro algumas coisas a serem analisadas, ele é muito curioso, né? E sente uma forte atração por assuntos ocultos, por assuntos que se dizem muito escondidos, né, do grande público. Ele tem um grande fascínio. Então eu procuro conversar com ele, mostrar o caminho que ele pode trilhar, aonde ele pode um pouquinho arriscar, mas dentro de uma margem de segurança, aonde ele não deve de forma nenhuma nem tentar querer ir, que ele vai se dar mal, ele vai se lascar. E aí eu tenho conversado muito com meu filho, né? E nesses bate-papos, esse vai e volta, a gente fala cada coisa que, infelizmente, eu não posso contar nos canais ao vivo ou nos vídeos, não porque é segredo, é 7 chaves, não pode falar, nada disso, mas é que, infelizmente, né, a hipocrisia das pessoas não me permite, porque são assuntos muito avançados, em temas muito complexos e avançados, e aquele 99% das pessoas que eu digo que não estão preparadas, essas pessoas, eu vou dizer para vocês, elas
de uma certa forma, não vão entender a grandiosidade da informação, porque o nível de hipocrisia delas é um nível Master, Hard, Plus, Top, Power, Mega, Power, Staps cósmico. Então, né, é complicado falar assim, porque as pessoas são muito hipócritas e maldosas. Mas, dentro do que a gente ainda pode fazer, eu faço com o maior prazer. Hoje está quente. Gravei um vídeo. Nossa, meu pai! Gravei um vídeo hoje, agora à tarde. Monstro informações. Mas monstro mesmo. Mas, infelizmente, abortei ele. Por isso que eu estou fazendo essa live. Fiz um vídeo pré-gravado. Foi forte. Fabiana começou a passar mal. Os meus meninos começaram a passar mal. Faltou o cão aqui, o cramunhão manifestar aqui. Vim abrir as portas do inferno, vindo fogo e enxofre, e eu tive que segurar a onda, e o pau quebrou, porque o vídeo era tão fodástico de informações que eles se incomodaram de uma maneira como nunca tinha incomodado antes. Aí eu pensei, pô, cara, se eles fizeram isso aqui nas casas das outras pessoas, né, Fabiana? Sim. É arriscar o de vocês demais, aí eu não vou enviar. Tá gravado. Tá guardado no meu computador, mas por isso eu vou fazer essa live num modo mais light, né? Mais tranquilo, até para a segurança de vocês. E você passou mal, você teve uma experiência, né? Vocês viram, a Fabiana projetou à tarde. Teve uma projeção astral. Como é que foi? Conta aí rapidinho antes de entrar no tema do meu vídeo. Você fez um vídeo. Tá baixo aqui, tá? O microfone fala mais alto que tá constando aqui, tá baixo aqui. Então. Você fez o vídeo. Sim, senhora. E eu, no meio do vídeo, eu comecei a passar mal, né? Ela tava assim, ó. Tava passando mal. Eu dei tonteira, aí eu dei... ficou girando. Várias vezes eu senti, assim, meu corpo, a minha visão girar aqui, sabe? Sim. Girar. E aí eu passando mal, com muito mais-estar no corpo... E um sono insuportável. Eu dormi, né? Mas o sono tava terrível. E aí eu falei pra você, né? Aquela hora você terminou o vídeo, né? Aí eu falei pra você, eu tô passando mal. E aí eu fui deitar, né? E aí a hora que eu deitei, eu me vi, assim que eu deitei, eu fechei o olho e apaguei. Só que aí eu abri o olho de novo, mas não abri aqui. Eu tava em projeção. E aí eu olhei, eu vi o meu corpo deitado, eu vi as minhas mãos, meus pés, né? Eu olhei para baixo, vi meus pés. E aí eu tentava me mexer e eu não conseguia, né? E aí até a Marcele deitou comigo também, né? Que ela dormiu. E aí eu vi ela em projeção também. E aí ela estava sentada do meu lado e ela falou assim, eu falei para ela que eu não conseguia me mexer. Certo. Aí ela disse que era para me tentar. E quando eu fui tentar mexer, eu vi meu corpo, eu já saí do quarto e comecei a flutuar. Na hora que você foi tentar mexer, você já começou a flutuar? Já saí de uma vez do corpo. Você fez assim, devagarzinho assim, ou fez só... Isso, foi bem forte. Igual você foi catapultada para fora. Sim. Você foi subindo pro céu? Isso. E aí, quando eu tava bem alto, aquela visão que você tem quando você tá no avião, que você tá acima das nuvens, bem alto. Que você tá só olhando por baixo, assim, só... Sim, aí eu me vi, né, flutuando acima das nuvens e com muita rapidez eu fui para um lugar, né? E aí esse lugar era longe. Era longe do Berlândia? Era longe. E você foi rápido como assim? Fui que nem um jato. Parecia um foguete? O seu espírito voando. Meu espírito. Então você fez assim, ó. Já subiu e já virou um tiro no céu. Isso. E bem aí, nítido. Bem nítido. Eu sentia, eu via a velocidade que eu tava muito rápido. Só que a hora que eu fui chegando aonde eu tinha que chegar, eu já cheguei e avistei uma pessoa, né? Certo. E aí eu vi essa pessoa, né, embaixo, ela estava no chão, na porta de uma casa, né? E aí eu já cheguei arrumando o braço.
Só no zóio. E aí eu cheguei... Era homem ou mulher a pessoa? Era mulher. Que jeito que ela era? Ó, o fantasma lá do carro, ó, disparou, viu? Então, o vídeo de hoje é forte, gente. Olha, eu tava gravando o vídeo, ó o fantasma lá do carro, viu? Rapaz, não tinha mais ou menos um mês e meio que não acontecia isso. Justamente agora, gravando, aconteceu isso. Que coisa, né? E eu tava gravando, eu comecei a dar ânsia de vômito. No meio do vídeo da gravação, comecei a dar ânsia de vômito. Comecei a passar mal, sentir tonteira. Isso tudo passando mal. Mas continua aí, Fabiana. Conta aí da sua peripécia. Sim, aí foi isso. Eu me vi, né? Na hora que eu avistei ela estava em pé na rua, como se ela estivesse na porta de uma casa. Toda de branco. Ela estava de branco. Ela estava toda de branco? Branco. E o cabelo dela era que cor? Era escuro. Eu não sei a cor direito, assim, se era castanho, se era preto, mas era. E ela era branca? Ela era branca. Branca, cabelo comprido, curto? Era abaixo do ombro. E aí eu vim, só que foi tão assim interessante, quando eu vim, que eu avistei ela, eu já fui. Você já chegou só. Eu coloquei até mais força. Você já chegou só. Nossa, mas eu bati nela. Você bateu com vontade? Bati muito nela. Se você falar pra mim, olha, por que você bateu? O meu espírito sabia o porquê. Tanto que quando eu saí do meu corpo, eu já fui direcionada a ela. Você estava deitado, você fez assim, ó. Já foi. O espírito foi sozinho. Rápido, sozinho. Eu fui. Mas você já vivendo assim, agora prepare-se para o socão, raio gás. Exatamente. E pá, Nossa, eu lembro de eu pegar ela assim, nós sair rolando assim, mas eu rolando e dando soco nela. Você não tomou uns soquinhos também, não? Ah, com certeza. Ela deve ter Aí ela acordou, melhorei. Tô melhor. Pois é. Rapaz, aqui tá meio roxado em mim. Tô crescendo uma espinha aqui dentro. Ó, que tá inchado, ó. Pode nem tocar, tem uma espinha crescendo aqui dentro. É dentro do olho? É dentro do olho. Senão você fala que eu tomei um soco no olho, que tá meio roxo aqui, ó. Tá roxeado. Porque a espinha tá crescendo, olha lá, ó. Aqui, ó. Ela tá aqui. Então tá roxeando, ó. Tá meio roxo. Tomei soco não, gente. Quem brigou foi a Fabiana. Não foi eu, não. Né? Mas tá roxo aqui, ó. Tá roxeando. É a espinha, tá roxeando aqui, ó. Tá ficando roxo meu olho. Cada tom espinha. Tá uma bolota que não pode nem fechar direitinho que dói. Mas vamos lá, né? Eu conversando com o Maico hoje. Deixa eu ver se o som tá legal aqui, pessoal. Opa, o som tá legal. Tô me acompanhando aqui no meu celular Sounds. Então deixa eu fechar aqui que tá legal. Eu conversando com o Maicon. E o Maicon, né, muito perguntando sobre o meio artístico, né? Sobre o meio artístico. Ele acompanha muitos artistas aí da adolescência, né? Tem aquele som lá, os meninos do BTS, que eu detesto aquilo lá, né? Mas eles gostam de outros artistas. E aí fez aquela pergunta, né? Pai, que meu filho? Todos os artistas, pai, têm pacto? Ou tem algum artista que não tem pacto? Eu disse, meu filho, todos têm pacto. Todos o salvam quando fazem sucesso, é claro. Mas como assim, pai? Meu filho, pai, eles veem um ser, eles invocam o ser ou coisa assim. Meu filho, quanto maior o sucesso que você tiver, quanto maior a sua glória entre os homens, quanto mais famoso e rico você se tornar, mais apresentado a você serão os seres. Nem todos vêm, né? Tipo, são megas artistas, né? Que vêm seres, que aparecem seres para eles, falam, olha, nós temos um acordo, nós estamos juntos, vocês me pertencem, tudo que vocês fizerem, né, eu vou estar ali apoiando, mas também eu quero sacrifício disso assado,
Então, quanto maior a glória, maior ele tem contato com os seres. Não é qualquer um que vai vendo, não. Mas, como o senhor disse, que todos possuem pactos, todos os famosos, é porque geralmente eles são maçons, se tornam maçons da Rosa Cruz, ou algumas sociedades secretas, tá? Que o que parece ser inofensivo não é inofensivo. Eu fico, às vezes, sendo xingado por maçons. Cara, vocês não sabem o que é maçonaria. O próprio o cara da maçom, ele não sabe, cara. Ah, mas o grau 33 o caralho, velho. Quem sabe o que realmente é a maçom são os fundadores dela, é o núcleo dela, a Rosa Cruz e as outras sociedades secretas, é um núcleo. Sabe aquele cara que cria e fica aquela patota de que criou aquilo e eles vão levando aquilo, expandindo, ramificando, mas os caras que trouxe isso, eles sabem o porquê que eles trouxeram os acordos e os pactos. Aí fica um punhado de gente seguindo e, ó, nem sonha. E quando você faz um vídeo assim, eles praticamente quase que surtam. Porque eles piram. Porque eles falam, não tem nada a ver com que esse gordo tá falando. É você que é tão sem noção, você é tão sem conhecimento do que você pratica, que talvez se você fosse um inglês, se você fosse um norte-americano, não falo brazuca, não. Talvez se você fosse um inglês ou um norte-americano, talvez você conheceria melhor, mas isso você teria que ter nascido e ser de lá, do núcleo, da patota deles. Aí você conheceria o que é a obra dessas sociedades, mas, digamos, as filiais, cara, eles nem sonham. Pode ser grão 33, cara, não tem contato com seres. Não tem contato com... Seguem todo um ritual de estar fazendo compromissos. Os rituais falam assim, não, pode fazer o ritual é A, B, C. Cara, só que você não sabe que não é A, B, C porra nenhuma. O negócio é Z, W, Y. É você que é induzido a acreditar que é isso, mas a coisa é muito pior do que você imagina. Isso eu falo em todas as sociedades secretas. Então, às vezes, aquele artista está começando, vira maçom, tem um empresário maçom, ou quando eu falo maçom, eu vou generalizar todas as sociedades, tá bom? Vou só usar eles como um símbolo, um rótulo, mas você pega tudo que é sociedade secreta. Hoje eu vou falar de maias, incas, astecas, eu vou falar de coisas, eu vou falar de Rei Salomão, Davi, Dimensão do Espelho. Esse vídeo hoje é porrada mesmo. Ele está na versão light, porque a versão heavy não tenho nem coragem de mandar, porque vocês vão ser extremamente atacados. Então, o que acontece? Eles têm alguém, eles conhecem alguém. Eles conhecem alguém que é um empresário, é um produtor. Os caras são... Logo o artista vira. Esses maiores líderes religiosos, vai assim, ó. Depois você pesquisa no Google. Você digita lá assim, ó. Os maiores, mais famosos pastores e bispos, bispos religiosos maçons. Tem lá o da Universo do Sal, aquele dono. Sabe o Templo de Salomão? Não foi criado para Deus, não. Ele foi criado para... Nesse vídeo você vai entender para quem que ele foi criado. Mas o Templo de Salomão lá no Brás foi criado para Deus, Jeová, coisa nenhuma. E você vai entender isso. Porque o cabeção lá, o mestre deles, ele é maçom. Maçom, acho que é grau 33. Aquele, né? O maracutaia, sabe o maracutaia? Bravo pra caralho, fala pra caralho, o cara é o foda, ele peita político. Pois é, o maracutaia é maçom. Lá vai assim, ó, pega lá e digita assim no Google. Os maiores e mais famosos pastores evangélicos maçons. Você vai ver que a maioria tudo é maçom. Quase, assim, cara, é assustador. Aí você começa a idealizar que a obra deles, eles dizem para o povo que é direcionada a Deus, mas na realidade ela é direcionada a quem você vai entender no final desse vídeo de hoje. Então, conversando com meu filho, eu disse, olha, todos o meio artístico, o meio televisivo,
tudo isso é casado com maçonaria, Rosa Cruz e tantas outras sociedades secretas. Você fala, os caras piram. Mas o porquê temos tantas sociedades secretas? Como isso surgiu? Foi no Egito? Foi na Idade Média? Foi na Europa? Aonde surgiu a primeira sociedade secreta na Terra? E foram elas que arruinaram os incas, os maias, os astecas, e o sumiço desses povos foram por causa delas. E eu vou explicar isso nesse vídeo de hoje também. O que aconteceu com os incas, os maias e os astecas? Desapareceram, simplesmente não deixaram rastros. Só ficou lá os templos e os edifícios deles. Beleza? Pois bem, vamos falar sobre o ocultismo, né? O que para você é a definição do oculto? Qual é a definição para você do oculto? É aquilo que está escondido. O ocultismo é algo que se é praticado, que você age na surdina, escondido, não é muito bem visto e aceito por todos. Então, o que acontece? Você age no oculto, nas sombras, para que ninguém perceba. Mas para entendermos esse conceito de ocultismo, vamos voltar lá atrás, back to the past, e vamos chegar no rei Davi. Eu não vou entrar em detalhes sobre quem foi o rei Davi da Bíblia, porque o rei Davi foi um dos mais importantes, um dos homens mais poderosos para Jeová. Quem é Deus? Quem é Deus dos israelitas? Quem é o Deus? O povo de Deus são os israelitas, que hoje são judeus. Quem é o Deus deles? É Jeová. E entendemos que Jeová é o draconiano elohínico, Elohim, Elohim, o Todo-Poderoso. E tem ali todo o seu staff, a sua equipe, né? Tem os arcanjos, tem aí os anjos, tem todos os seus guerreiros, beleza. E eu conversando com o Michael, né, falei assim, meu filho, na Bíblia fala do rei Davi. O rei Davi foi um grande rei, embora tenha cometido um deslize, onde ele cobiçou uma mulher que já era casada, mulher de Urias, que era da sua tropa, ali uma pessoa de grande importância. Davi, ele cobiçou a esposa e mandou Urias para a frente de guerra para morrer, porque ele queria a mulher, Batseba, para ser sua esposa. E só que até Jeová perdoou Davi por causa disso. Porque o que Davi fez para Jeová, ele foi muito fiel a Jeová. Davi venceu o Nephilim. Está errada aquela história de Davi e Golias. As pessoas têm que entender quem foi um dos grandes profetas, pouquíssimos falado, e que eu pesquisei sobre este homem aqui no Astral por muitos anos, que foi Enoque. E os gigantes surgiram na época de Enoque, quando guerreiros draconianos traíram o principado, traíram a sala do trono de Jeová, aonde arcanjos caíram. Só que arcanjos eram dracos todos poderosos, todos fortões. Só que Jeová disse, vocês estão me traindo. E Jeová destituiu os corpos draconianos, monstruosos, guerreiros de sua tropa e disse, vocês serão banidos. Vocês irão receber um corpo humano, mas um corpo humano que comporte toda a energia de vocês. Vocês não serão humanos mais. Vocês serão uma espécie de humanos muito avantajados, muito avançados em relação aos que estão lá.
mas vocês perderão os corpos draconianos de vocês, porque eu, Jeová, sendo Elohim, eu irei transmutar vocês, e eu retirarei vocês o corpo draconiano, e vocês se tornarão humanos, mas humanos diferentes, mas serão humanos, e eu expulsarei vocês para baixo. Isso tem lá na história de Enoque, quando os guerreiros arcanjos de Jeová foram destituídos porque eles afrontaram a Deus, dizendo que eles tinham outros interesses além de fazer ali a guarda de Jeová. E Jeová disse: então amaldiçoarei vocês, vocês perderão toda a glória, porque o Draco, ele é glorioso. E aí eles se tornaram humanos e foram expulsos para a terra. Isso nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, aonde surgiram humanos gigantescos. Os gigantes da humanidade eram filhos de ex-dracos que se tornaram humanos, que tiveram relações sexuais com humanas, e essa hibridização energética fez com que tivéssemos uma variação de gigantes, de pessoas gigantes, porque eles foram destituídos por Jeová. Jeová disse: então vocês não vão ser nem mais dracos, eu vou transformá-los em humanos. Se vocês não quiserem que eu destrua vocês. E aí eles desceram em uma montanha aqui na terra, se reuniram e tomaram mulheres por acasalamento. E esse foi um dos motivos principais pela qual Jeová instituiu o dilúvio para destruir a humanidade. Porque esses arcanjos caídos, eles estavam fazendo a merda toda, estavam arregaçando a humanidade de Jeová. E com isso, Jeová disse, né, que ele iria, digamos, acabar com tudo. Mas Miguel, o arcanjo de Jeová, o draconiano, o Miguel, o arcanjo, ele junto com outros seres, porque os arcanjos, vocês vão entender o seguinte, eles têm uma aparência humanizada, mas eles têm uma energia draco. Eles têm, digamos, seria a genética draconiana. Porque eu disse que os arcanjos foram criados para a proteção dos Elohims. Quem não assistiu esse vídeo? Marcelo, é verdade, você disse que os arcanjos eles foram criados com, embora uma aparência mais humanizados, porque eles foram inspirados nos deltas veganos. Sim, os arcanjos foram inspirados em aparência nos delta veganos, só que constituídos de poderes dracos extremamente avançados, e esses poderes draconianos colocavam eles como uma espécie de elite de guerreiros avançadíssimos. E aí, Jeová destituiu a parte draconiana, porque mesmo tendo a aparência de um delta vegano transformada, mas eles em si era a essência pura draconiana, poderosíssima. E Jeová disse: vocês deixarão de serem dracos, porque os meus arcanjos draconianos deixarão de serem dracos, e eu vou criar uma forma humana para aguentar a presença de vocês, e que tiveram um corpo modificado para estar ali. E vou dizer para vocês, Exó fez a festa. E quantas vezes Miguel e outros arcanjos tiveram que descer com espadas e dizer: olha, se vocês não pararem com isso, Jeová vai destruir essa terra e todos vocês. E eles... Tava tudo cão. Quantas vezes Miguel desceu para repreendê-los? Porque eles estavam fazendo algazarras e algazarras, deturpando, e começaram a exercer o extremo poder e avanço sobre a humanidade. E eles eram bonitos, lindos, porque Jeová não poderia criar uma forma humana para eles que não fosse uma forma compatível com a energia deles, e eles eram seres de muita vaidade, se transformaram em seres de muita vaidade.
E aí eles eram lindos. E as mulheres antigas ficavam loucas. E eles foram aqueles que, com muitas mulheres, tiveram filhos e vieram o que chamam de Néfilins, os gigantes. E Golias era um descendente deles. Porque existem algumas coisas sobre o dilúvio que, na realidade, não está muito bem esclarecida. Muita gente que Jeová não queria sobreviveu porque teve algumas intervenções não muito agradadas na época. Vou fazer um vídeo sobre o dilúvio e vou explicar para vocês exatamente como tudo aconteceu. E eu vou dizer para vocês, não foi uma arca, foram várias e várias arcas e até naves espaciais interferiram nisso. E sobrou muita gente para viver. Porque, na realidade, Jeová queria destruir os ímpios. Mas o que eram os ímpios para Jeová? Os ímpios eram aqueles que não obedeciam ao que ele exigia. Então, quem não obedecia a Jeová era um ímpio para ele. Assim, ele expulsou arcanjos do céu. Beleza. Passado-se o tempo, né? Vocês vão interpretar e entender que o quê? Entre os gigantes também existiam gigantes que, embora fossem de origem, eles não eram tão iníquos ou tão maus e densos quanto, por exemplo, aqueles que Jeová disse, eu vou destruir o mundo por causa deles. Eu vou destruir essa porra toda por causa deles. Eles desgramaram meu projeto, arruinaram a terra. Eles arruinaram tudo. E aí, Jeová trouxe o dilúvio, mas Jeová, aqueles que não eram considerados iníquos, ele não destruiu. Então, a historiazinha de Noé, ela é mais complexa, ela não é exatamente o que está na Bíblia. Ela é muito mais complexa e abrangente. Mas vamos voltar ao rei Davi. Então, nós sabemos que existiram descendentes desses, né? Sobreviveram aí em várias, digamos, passaram por situações e tínhamos gigantes na face da terra. Acabaram. Ou será que acabaram? Ou será que foi para o intramundo? Ah, talvez foram para o intramundo. Ninguém sabe, não é verdade? Mas passado-se o tempo, existiu-se o rei Davi. O rei Davi foi um homem muito importante. Importante mesmo. O rei Davi, ele, de uma certa forma, ele foi um grande servo a Deus, Jeová. E Jeová ensinou muitas técnicas, ensinamentos, magias, armas. Jeová deu um extenso conhecimento a Davi, e o conhecimento que poderia ser dado a um humano mortal, Jeová entregou tudo a Davi. Tipo assim, se ele pode, olha, ele só pode receber 101%, então joga tudo. Eu quero que ele tenha tudo que ele é capaz de entender. E Davi teve grande conhecimento e sabedoria. Só que Davi teve um filhozinho. O grande Davi, que depois ele se arrependeu, pediu perdão para Jeová. Jeová foi e o Jeová deu perdão para ele, né? Só que aquela mulher, Batseba, Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão, filho de Davi, ele disse, poxa, crescendo, pai, o que o senhor faz? O que acontece? E Salomão, que iria ser um dia rei, começou a ver e aprender com o seu pai Davi os conhecimentos draconianos. Mas você sabe por que Jeová deu tanto conhecimento, técnicas, informações para Davi? Que era para Davi, além de controlar, manter a estabilidade entre o povo de Deus, para mantê-los em, digamos, harmonia, que eles eram muito assediados, obsediados pelos seres da dimensão do espelho. Sim, a dimensão do espelho estava começando a entrar aqui de forma a conviver. Os seres da dimensão do espelho, na Bíblia,
Eles são os demônios da Bíblia. Quando os profetas advertem o povo de Israel que é para eles tomarem cuidado com aqueles que se diziam deuses, os deuses, né, que afrontavam a Jeová, os deuses, o bezerro de ouro, a vaca, né, o bezerro, e todos você pega que meu olho que tá dando uma alergia no meu olho aqui, peraí. Então, tudo isso, aqueles seres de forma animalescas, bestiais, bodes. Então, a dimensão do espelho, ela fazia obsediava os israelitas. Então, os demônios da Bíblia são eles, porque eles vinham da dimensão do espelho. Tinha Bafomete, tinha tantos outros seres, faunos, tinha centauros, tinha os gnomos, as fadias, eles vinham da dimensão do espelho para a Terra holográfica. E aí, o que acontecia? Eles estavam aqui obsediando crianças, eles estavam obsediando mulheres, aliciando jovens e levando para a dimensão do espelho. E também tendo relações com eles lá. Tudo que é pedofilia é da dimensão do espelho. Tanto que vocês vão ver muitas alegações, denúncias de pedofilia, vocês vão ver que estão muitas seitas secretas, sociedades secretas envolvidas nisso, cultos, sacrifícios de crianças, isso tudo é da dimensão do espelho, gente. E aí existia isso naquela época. Então, Jeová falou, Davi, eu vou te dar conhecimento para manobrar cristais, né? Não a pedrinha daquela lá. Vou te dar, tem como pegar? Não? Então deixa quieto, não tem problema não. Então ele falou assim, né? Eu acho que eu tinha um por aqui. Acho que sumiu. Olha só, conhecimento, deixa eu ver aqui. Não tem nada por aqui não. Tá bom. Vou pegar qualquer coisa aqui. Então, cuidado, hein, filho? Você derruba nós todo mundo aqui. E aí ele falava assim, olha, Davi, esses demônios, você vai chamá-los de demônios. Esse tipo de seres, para nós, dá para não, né? Não tem problema não. Esses tipos de seres são demônios. No balde aí tem não, olha aí. Então, acho que eu joguei uma pedra aí, nesse balde aí. Mas não importa. Eu pego qualquer coisa aqui e se passa por um cristal, que eu queria fazer uma coisa mais digamos, mais mesmo, parecido, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, Davi, tá bom, essa pedra que serve. Davi, isso aqui é até a pedra que a André te deu lá em São Paulo, não foi? Davi, eu vou te ensinar técnicas para você fechar portais, para você criar zonas de bloqueio e proteção, para que estes seres, eles não entrem aqui nos territórios do nosso povo, do meu povo, do povo que você digamos, é o profeta que você coordena. E aí eu vou te dar o que seríamos encantamento? Eu vou te ajudar a manobrar, manipular pedras, você vai manipular cristais, você vai criar um anel, esse anel, né, que você vai usá-lo com palavras, tokens e palavras, e esse anel vai repudiá-los, tipo assim, vai mandar eles embora, e você vai manter a segurança do povo israelita, porque são demônios. O meu povo não terá contato com esse tipo de ser. E eles vinham da dimensão do espelho assim, vamos lá fazer festa. E eles ficavam sempre à espreita entre os israelitas. E Jeová, o Deus, só observando. Porque Jeová, ele queria testar o povo de Israel também. Ele queria testar os servos dele como Davi. Porque muito mas ele podia vir com os arcanjos, meter espadada para todo quanto é lado. Não. Ele observava tudo, porque sempre Jeová é um ganho de conhecimento, análise, ele percebe tudo, ele analisa, sempre está ali na análise. Pois bem, Davi aplicava, Davi protegia o povo. Nas guerras, Davi ganhava guerras usando tokens. Tem guerras que nunca nem foram mencionadas nas escrituras. Na Bíblia ou outros livros relatando história de povos, tem guerras que nunca foram relatadas. Ali é tipo assim, a Bíblia é 1% de um relato muito maior do que existiu da história, do relatório da Terra. Eu falei para vocês que existe o relatório da Terra, onde ele está, que existe um relatório existencial dessa dimensão. E já expliquei isso aqui no canal em detalhes para vocês. Pois bem, passado-se o tempo,
Davi sempre protegendo, né? Os outros povos eram influenciados pelos seres da dimensão do espelho, eles davam a eles conhecimento, ensinavam eles a guerrear, sempre para causar o caos e afrontar a Jeová. Só que aí, o que acontece? Jeová sempre dizendo, cuidado, Davi, porque esses demônios, eles não são fáceis. Eles vêm de um outro mundo, eles vêm de uma outra dimensão, cuidado. E Davi assim o fez, no seu reinado. Só que Davi teve um filho chamado Salomão. E Salomão observava Davi, poxa, pai, que conhecimentos. E como eu converso muito com o Michael, eu ensino, dou conhecimento, estou sempre ali conversando, Michael, é assim, tem que tomar cuidado, não pode fazer isso. Davi também, como o pai fazia isso com Salomão. Porque Davi precisava preparar Salomão para um dia ser rei. Algumas coisas na Bíblia estão deturpadas, está errado. Mas tudo bem. Davi, sob autorização de Jeová, ele pediu autorização, Jeová permitiu. Davi ensinou toda a arte de tokens, encantos, a ciência para manipular os seres e a dimensão, porque isso era, digamos, um conhecimento, um grau de confiança extremamente elevado. Não era para qualquer um que você ia dando esse tipo de conhecimento. Então, ele deu para Davi, e ele dava para os seus profetas, e Davi passou para o seu filho, o Salomão. Salomão se tornou rei, e num belo dia, Salomão pensando, poxa, eu tenho um grande poder nas minhas mãos, hein? Caramba! Eu abro portais. Que chato também, pô. Tem que ficar brigando com esses seres. Ah, já que a minha vida de rei tá monótona demais. Tirando aí as minhas orgias, reis, riquezas, joias, ouro, pedra, tá até chato. Não tem mais graça nenhuma. Mas eu tenho aqui uns cristal que nem daqui, isso aqui é do outro mundo. Uns conhecimentos, meu pai teve uns conhecimentos massa, me passou. Estou protegendo o povo de Israel. Mas aquele povo, aqueles demônios, aqueles seres horrorosos, eles estão me tirando a paciência, me ocupam muito tempo. E, rapaz, e se eu começar a aprisioná-los, a torturá-los e fazer eles sentirem medo e pavor de mim, e eles sentirem medo, eles vão me dar uma certa folga. E vai ser muito interessante ver os conhecimentos do Deus do meu pai agindo sobre eles. Porque o Deus do meu pai, até então, meu Deus, ele é um ser poderoso. E Salomão começou a invocar os seres da dimensão do espelho. E ele torturava eles com tokens, anéis, pedras, torturava. Ele invocava eles, mandou fazer um grande espelho e ele trazia eles. E ele torturava, até Baphomet ele o torturava. Com o conhecimento dos draconianos, porque a ordem draconiana é infinitamente, nem se compara. Viu aquele vídeo dos pleiadianos que eu fiz? Sobre quem são os seres da dimensão do espelho, qual o grau de energia, evolução que eles têm. Fiz o vídeo. Se você não assistiu o vídeo lá dos os exilados das Pleiades, assista para você entender quem são os seres da dimensão do espelho e comparados aos draconianos, principalmente os de Orion. Beleza? E Salomão começou a descer o sarrafo no ser da dimensão do espelho através de tokens, anéis, pedras, cristais e ordens, tokens de gestos e tokens falados. E ele aprisionou grandes seres da dimensão do espelho, considerados por eles lá. Sabe como foi que Salomão aprisionou? Olha o poder do draconianismo, o poder dos dracos.
Ele estava transvestido de toda a proteção, todas as pedras, cristais, conhecimentos, tokens, né, e falas e tudo. Davi simplesmente, Salomão atravessou o seu espelho. Ele mesmo falou, não, eu vou lá. Vou invocar, não, eu vou chegar lá descendo o sarrafo. E aí de quem vir. E quando ele entrou, que isso é uma afronta. Se você não entra no lar de ninguém, e nem na dimensão de ninguém, se você não é convidado ou levado por aqueles de lá. Ele já entrou, e quando ele entrou, já vieram a galera para cima dele, vieram os mais violentos, e simplesmente com os encantos e os tokens e as falas e os cristais de pedras draconianos, ele amarrou 72 seres. Não eram qualquer uns. Simplesmente os seres ficaram parados, imobilizados, e ele, o Deus do meu pai é bom mesmo, esse Jeová, esse é top. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Seus lixos, seus horrorosos, seus monstros, demônios. E os seres da dimensão do espelho, vendo os mais fortes aprisionados, parados com a ordem dos draconianos, eles, tipo, não dá para lutar com o cara, pô. O cara tem um conhecimento que nós não sabemos ainda onde isso veio. E aí o ego, a vaidade, a soberba começou a crescer em Davi. Davi, né? Seu filho, aquele delinquente. Salomão começou a se tornar um homem extremamente vaidoso. Ele já era, né? Ficou potencializado de uma forma infinita. E ele foi lá na terra da dimensão dos espelhos e torturou 72 grandes demônios da dimensão do espelho, e ele os aprisionou. Mas ele não podia fazer isso. Jeová, ele não tinha esse propósito, porque ele é o olho que tudo vê, ele observa, ele é o verdadeiro olho que tudo vê. O propósito de Jeová era o quê? Era fazer com que o seu povo fosse ali, cordeirinho na sua mão, e fizesse somente a vontade, o adorando como único e soberano Deus Todo-Poderoso. E ele se ofendia quando esses seres passavam a ser adorados pelos israelitas. E aí é onde ele estipulou todo esse campo de proteção e conhecimentos. Ele deu um pouquinho, ele deu 1% do conhecimento draconiano aos humanos, com Davi. Beleza, vamos lá. Salomão voltou, e Salomão foi se tornando um homem de respeito. Só que ele não poderia falar isso entre os israelitas, porque Jeová não compactuava com isso. Os ensinamentos draconianos eram únicos exclusivamente para proteger o povo de Israel e não fazer esse tipo de coisa. Não foi para isso que Jeová deu ensinamento, era só para proteção. Porque se ele quisesse atacar, ele mandava os arcanjos deles, eles desciam nos arcanjos e descia a porrada, arregaçava todo mundo, mas não era a ideologia dele. Mas o homem caga pau sempre nas coisas, né? Beleza, tranquilo. Passado-se o tempo, Salomão começou, porque isso era uma violação às regras do Deus de Israel. E aí Salomão começou a fazer isso no oculto, chamando os amigos mais próximos, companheiros mais próximos, e longe de todos, nasceu a primeira sociedade secreta. Ali iniciou-se o ocultismo, que o ocultismo veio disso, dessa prática, em ocultar aquilo que ele fazia. Enquanto ele reinava para o povo, era o profeta de Deus, e Deus, observando, ele fez. Mas Jeová usa tudo e a todos. Ele estava ciente, a parte, vou só observar da onde eles são capazes de ir. Sempre estão me surpreendendo. E nasceu-se a primeira sociedade secreta,
que tem o hábito de fazer as coisas escondidas, tendo símbolos, tokens, tendo rituais. E o que acontece? Começou-se assim, e isso virou um câncer. Depois foi propagando para cá, para lá, e foi se perpetuando as práticas. Só que Salomão, ele fez uma coisa que eu faço também. Ele ensinava o conhecimento para os caras, mas Salomão não ensinou o pulo do gato. Ele não era bobo, cara. Ele não era bobo, não. Porque aquilo poderia se voltar contra ele. Porque ele via como eram os seres humanos. Ele já não era exemplo de um que devia se confiar. E aí Salomão não ensinou o pulo do gato, o encantamento, o token para prendê-los. Rapaz do céu, e aí começou, né, os caras, vamos nessa. E começou os seres de dimensão do espelho a detonar as pessoas. Era cada morte terrível, porque os homens se aventuravam a mexer com eles. Eles atormentavam a vida da pessoa, deixando ela louquinha. Quantas pessoas não se suicidaram, se mataram, porque eles nem vou ter o trabalho de colocar as minhas garras, mentalmente eu farei eles se matarem. E era dessa forma. Porque Salomão não ensinou o pulo do gato. E aí só foi se lascando. E começou o show de aventuras. Aí peraí, mas não tá dando certo, nós estamos morrendo muita gente, estamos perdendo muito, esses encantamentos tá errado, esses negócios. Encantamento é os tokens falados, verbais, manipulados, pedras. Então, no Salomão, né? E aquele negócio, você já viu aquela brincadeira, você fala assim, ó, pega 10 pessoas e fala assim, ó, o gato comeu a ração fria. Aí vai, o gato comeu. Na hora que chegar no 20º, cara, não tem nada a ver. Sabe aquelas brincadeirinhas de roda? Vamos lá, um fala, não é, né? A chinela arrebentou e coloquei um prego azul. Aí fala pro outro. Aí quem é que falou? Falou tudo errado, cara. Modificou tudo. E é assim que fizeram com os toques e encantamentos. Aí o cara chegava e fala, pô, não, eu sou seguidor de Salomão. Pera, eu vou enfrentar os seres de dimensão do espelho. Blá, 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 os seres vinham. Ele, uai, mas eu não tô entendendo, não, aí. Ele tá rindo, era pra ele estar chorando. Ela, peraí, deixa eu fazer uma conjuração aqui. De repente ele tomava a mãozada na cara. Pá! Ele, ai meu pai, tem alguma coisa errada com isso daqui. Porque Salomão não deixou o pulo do gato pros caras. E aí os caras, com o passar do tempo deturpando, começaram a fazer, sob influência de alguns outros, começaram a fazer juramentos e pactos sem ao menos saber o que é a maçonaria. A maçonaria faz pacto sem saber o que eles estão fazendo. A Rosa Cruz e todas essas sociedades lá em um clube, essa galera toda aí que dizem serem sociedades. Tudo isso daí, meus amigos, estão compactuados e eles não sabem na essência o que foi isso. Porque Salomão era tão ardiloso que ele falou, cara, eu vou morrer com isso daqui, foda-se o resto, lasque-se o resto. E de gerações em gerações veio-se tendo o quê? O ocultismo, a prática do fazer escondido, de reunir-se para mexer com forças ocultas, encantamentos que ninguém sabe fazer porra nenhuma. E aí o que acontece? Foi que surgiu essa baderna toda, né? Algumas pessoas tentam mandar uns encantos para mim, mas eu quebro na ordem draconiana. Eu sou um draconiano. Eu sirvo e vivo a ordem draconiana. Então, o estilo de Davi é o meu. Eu vivo dentro da ordem draconiana de Orion. É diferente. Por isso que eu falo com toda força e sem temor. Porque os dracos e arcanjos fazem a minha proteção. Porque eu venho do salão do reino do próprio Jeová. Por isso eu falo essas coisas para vocês. E aí
foram se passando esse hábito. Só que é igual um câncer que se ramifica muito rápido e facilmente. E acreditem, a história, a geografia, as histórias estão totalmente manipuladas. E isso chegou, e isso espalhou-se para todo o mundo. E algumas datas, por civilização tal existiu tantos anos antes ou depois de Cristo, não confie nas datas que os homens te dão que povos existiram. Eles fazem um grande, imenso quebra-cabeça para que vocês não consigam entender cronologicamente nada, para que não bata, não seja coerente e você se perca. É o propósito do mundo tudo isso. Mas esse tipo de prática que começou com Salomão, isso chegou entre os maias, os incas e os astecas. Vocês sabem o que destruiu? O que levou à ruína essas civilizações aqui na América? As sociedades secretas. As sociedades secretas arruinou e dizimou os povos, embora existiam muitas guerras. Mas esses povos, é o que eu falo para vocês, cuidado com o negócio de ficar mexendo com espiritualismo, neguinho não sabe mexer com cristal, neguinho acha que é brincadeira mexer com magia, tem uns caras que vai comprar livrozinho e mexer com encantamento, acha que tá virando mago, que tá virando isso assado, vocês não sabem de porra nenhuma. Vocês não sabem o buraco que vocês estão se metendo. Os mais incas e astecas foram levados para outra dimensão, tanto que não ficou rastro deles. Abriram portais, foram nesse papo de tipo, né, temos um novo conhecimento, vamos aplicar. Eles abriram portais e foram, não é que eles foram por boa vontade, não, eles foram levados, os povos todos. Aí ficou só os prédios, as ruínas, as edificações. O que aconteceu com eles? O que levou à ruína? Aí vem a história, um pensa, o outro cria uma teoria, o outro cria uma teoria, dentro dos dados, tudo manipulado, tudo, a história toda manipulada, dados totalmente modificados, o dado que foi no ar, ele jogou para o Z e fizeram aquela bagunça para ó. Não pode saber o que aconteceu. Mas o que destruiu os maias, os incas e astecas foi as aventuras por fazer magia. As suas adorações a seres. Só que um dia se deram mal. E não foram só eles, não. Já existiram outros povos na Terra que sumiram. Aonde foi, Marcelo? Eu lá quero saber, eu não quero nem ter ideia para onde eles foram. Mas eu vou dizer para vocês, eles não foram para um lugar para ser felizes. Eu falei muito pouco ainda, embora eu sou uma das pessoas que mais falou de dimensão com clareza. Pessoal que fala de dimensão e fala tudo deturpado. E eu fui um dos que mais falou com clareza. E aí é onde eu falo para vocês, ó, faça a sua meditação, faça o seu trabalho interno, não queira se encantar ou envolver com nada deste mundo. Faça mesmo aquele trabalho de libertação. Tem uns pessoal que gostam de mexer com tarô, perguntar tarô, búzios, né, as cartas. Cara, vocês são muito displicentes com vocês. Vão perguntar espírito, entidade, isso, X, aquilo. Vocês são muito displicentes. Então, o que acontece? Eles enganam vocês. Quando Salomão ele não ensinou o pulo do gato, os seres de outras dimensões, como da Terra original, eles tiveram ali o conhecimento que eles poderiam enganar, porque eles tiveram a segurança de que Salomão foi o único que conseguiu, pelos conhecimentos que foi dado pelo seu pai através da autorização de Jeová, era o único que conseguia prendê-los e manobrá-los. Só que Salomão não ensinou o pulo do gato e os negros foi praticando. E foi cada um se lascando mais do que o outro.
Porque Salomão, ele tinha o poder. Salomão, ele destruía os seres da dimensão do espelho. Quantos ele não destruiu? Destruiu mesmo. E aí vocês ficam vendo esses relatos desses magos, bruxos, Aleister Crowley, que é mais moderno para cá, outros mais antigos, né? Os caras morrem na pior. Os caras são levados, arrastados, torturados. Porque os seres perceberam que o conhecimento de Salomão foi levado totalmente com ele. E aí eles disseram, por que não até fazê-los ter impactos com nós? Seremos seus deuses, apareceremos em seus templos quando nos convir? E já teve a aparição de Bodão, sim, Bodão, gigantão, em templos maçônicos na Europa há muitos anos atrás e nos Estados Unidos. No Brasil não aparece nada não, viu? Aqui no Brasil vocês podem ter certeza que aqui fica só nas espadinhas, no juramento, né? Toma ali um copinho de vinho, se for o caso, põe um aventalzinho e ali fica só pagando mico e falando do construtor, o arquiteto, que é arquiteto coisa nenhuma, tá? Eles nem servem ao Deus de Davi, ao Deus Jeová. Eles servem às bestas da dimensão do espelho. E que hoje, atualmente, eu digo para você, eu creio que não muito distante terá uma tendência onde essas sociedades secretas irão cair. Cair uma por uma, enfraquecendo, assim como as religiões estão enfraquecendo devido a muitas modificações astrais, eu creio que com o desinteresse das pessoas pela religião também vai chegar nessas sociedades secretas, porque elas não estão sendo mais alimentadas como uma outra vez, ou eram pelos seres da dimensão do espelho, porque os seres da dimensão do espelho pediram perdão e redenção a Jeová, e eles estão lá em Nim, num lugarzinho paradisíaco para eles, numa faixa dimensional. Só que muitos, digamos, vamos fazer uma comparação? Digamos, de 100, 2 quiseram ficar com os reptilianos, pleiadianos, os olhos amarelos na Terra original. Mas vamos calcular isso na casa de bilhões de seres. Então, é muitos seres. E as pessoas estão sendo levadas justamente para a nova Terra. Mas não é nem não. É a nova constituição da Terra original que se tornará nova. Então, vocês percebem que quanto maior o estado de neutralidade se faz necessário, é para sua segurança. Então ficam as pessoas, para mim isso é pobreza de espírito, é gente ignorante, é gente, desculpa a palavra, gentinha. Que insiste nessas coisas de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Goetia, Wicca, feitiçaria, bruxa. Cara, isso é gente, é uma alma vazia praticamente. São pessoas tão vazias, tão assim, dignas de pena. Há de se ter pena dessas pessoas, porque o nível de primitivez do seu ser é tão absurdamente estrondoso que você sente dó, em vez de sentir qualquer raiva ou sentir indignação, você sente dó deles. São dignos de dó. Porque após a morte, meus amigos, aí que vocês vão ter que sentir dó deles e muito, num nível bem avassalador. Porque é lá onde aonde se acertam-se as contas. E Jeová, embora ele tenha permitido com que os seres espirituais aqui vão seguir para o novo mundo dos reptilianos pleiadianos, o sistema encarnatório, mas antes tem que passar pela saraivada de Jeová e os dele. Não, Jeová não põe o dedo em ninguém, mas ele manda, né? Então aqueles que morrem, o grande draconiano, o dragão Elohim de Orion, né? Pode esperar. Vai ser torturado, apanhar, tomar umas porradas, uns 50 anos apanhando, sendo torturado, aí depois é liberado para vocês
ir lá para as terras dos reptilianos, a terra da ascensão, né? O pessoal da ascensão planetária vai lá viver, vai ser feliz. Mas primeiro vai ter um estágiozinho lá com os dracos e reptilianos, primeiro para aprender o que é a força draconiana. Espero que vocês tenham gostado e vejam a seriedade. Esse vídeo ele está muito leve. Eu fiz esse vídeo no nível Master Hard de informações que, infelizmente, não convém sabiamente eu enviá-lo. Por isso que eu estou fazendo a live, eu tinha feito pré-gravado. Mas por essa live mesmo, vocês percebem. Então foi onde eu mostrei para o meu filho, eu disse, Michael, todos os artistas têm impacto. Não almeje a glória e o sucesso, porque o preço pode ser muito caro. E cuidado você aí que quer bancar de mágico, assistiu muito Harry Lixo. Harry Lixo é aquele Harry Potter, aquela palhaçada, o filme ridículo, é tal de Harry Potter, que influenciou tantos jovens, crianças que hoje são um bando de retardados adultos que querem ser magiquinhos e mexer com magia e ocultismo. E estão tudo se lascando ao extremo, mas faz parte do plano. Os seres da dimensão do espelho criaram tudo isso para justamente ser assim, porque são eles que controlam todo o sistema midiático da Terra. Jeová, ele é muito exclusivo, ele e os seus dracos são muito exclusivos, eles apenas observam e fazem a absorção do ectoplasma. Esse trabalho aqui é sério. É visando o seu bem, é visando o seu bem-estar. Não é brincadeira. Isto aqui não é um playground para você descer e brincar. Isso daqui é algo sério, este mundo. E o pior é depois da morte. Então eu faço esse trabalho justamente para te ajudar a entender que se faz necessário cada vez mais e mais o estado de neutralidade. Pare. Pense, reflita e analise. Faça a escolha correta. Vocês são seres pertencentes a linhagens estelares e devem se alinhar com o cosmos, o verdadeiro cosmos. Muito eu tenho ainda que conversar com vocês, mas tudo no devido tempo. Um grande abraço, muita paz e luz. Deixa seu joinha nos 2 canais, se é que vocês acham que este trabalho merece ou eu mereço. Caso não, fiquem em paz também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau. Que o universo abençoe e conspire a cada um de vocês. Fiquem todos em paz e muito obrigado por estarem comigo. Tchau, tchau.